está? Opa, agora sim, finalmente. Desculpem aí que não estava conseguindo acessar, mas agora deu tudo certo. E aí, professor, tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo, graças a Deus, né? Ansioso aí para falar com as alunas e os alunos para poder transmitir algumas dicas, né? E ver se eu consigo ajudar um pouquinho, né, nesse exame nacional da magistratura. Maravilha. Pessoal, então a gente trouxe hoje o professor Márcio, ele vai trazer para a gente aqui algumas jurisprudências mais recentes, relevantes para o edital do Enan. E quem melhor do que o Márcio do Dizer o Direito para trazer aqui para a gente, né, tudo isso. E para quem não conhece, as novas edições do professor, aqui, ó, do Vademecum de Jurisprudência, ainda não recebeu, né, professor? Ainda não, nem eu recebi ainda. Olha, estou Ó, ansioso para chegar. cheiro de livro novo, maravilhosas. Eu vou deixar até aqui na estante, ó. Para você que tem interesse em adquirir essa obra, a gente está aí na Semana do Consumidor na editora Juspodium e todas as obras estão com super desconto. E esse lançamento aqui do professor, ele está saindo na promoção por R$ 149,90. Então, uma grande oportunidade para você. Então, professor, antes de passar a palavra para você, para a nossa dinâmica aqui, eu queria pedir para o pessoal, a gente vai recebendo várias mensagens e as perguntas acabam passando. Aqui embaixo a gente tem uma caixinha com pontos de interrogação. Então, para você que tem uma dúvida, quer mandar uma pergunta para o professor, manda essa pergunta nessa caixinha com a interrogação, porque ao final da live a gente abre para as perguntas e a gente não perde a pergunta de ninguém. Tá bom? Fechado? Professor, então muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade e uma boa aula aí. Opa, muito obrigado. Mais uma vez eu queria cumprimentar a todas e a todos que estão nos assistindo. Queria dizer que é uma honra estar aqui mais uma vez, né, nessa iniciativa tão bacana da editora Juspódio, para poder a gente, né, de alguma forma ajudar as alunas e os alunos que estão aí se preparando para o Enem. E eu queria dizer inicialmente, né, vocês já devem ter ouvido isso das outras pessoas que participaram aqui das lives, mas é que a gente tem que entender, na hora de fazer essa revisão aí, final, para desse mês que falta para o Enem, a gente tem que entender mais ou menos as características desse exame, tem que entender as finalidades que são buscadas por esse exame. E eu vou aqui reiterar, caso você já tenha ouvido nos outros colegas que me antecederam, nas outras lives, caso você ainda não tenha ouvido, as principais características, no que esse exame deve trazer de exigência para vocês. Então, o que eu vou falar aqui, obviamente, são dicas, são impressões minhas, baseadas, né, na experiência, baseadas naquilo que eu tenho estudado, nas entrevistas que eu tenho assistido sobre o exame, mas, obviamente, são apenas palpites, né? A gente não tem certeza ainda, não houve nunca ainda uma prova dessa. Então, aqui são sugestões, mas sem fórmulas mágicas, tá? Sem dicas que não possam estar no final erradas, né? Então a gente tenta acertar, mas a gente nunca sabe mesmo o que vai vir da cabeça dos examinadores, das pessoas que estão fazendo a prova. Mas o que a gente acha que vai vir em termos de jurisprudência, né? Primeiramente, eu entendo que vão vir jurisprudências mais consolidadas ou então jurisprudência relacionada com órgãos de composição não turmária, ou seja, eu não acho que vão ser cobrados julgados de turmas do STJ ou turmas do STF. Eu acredito que é mais provável que sejam cobradas, né, são cobrados julgados, seja da sessão do STJ, né, que reúne as duas turmas do STJ, seja da Corte Especial, ou então, no caso do STF, do plenário. Então, quando vocês estiverem estudando nesse mês que falta para as provas, deem preferência para os julgados que sejam das sessões do STJ, que sejam da Corte Especial ou que seja do plenário do STF. Porque o Enem ele tem uma característica um pouco diferente, né, do SEBRASP, que não vai ser cobrar aquele último julgado que saiu no informativo 2 meses antes da prova, aquele julgado ali muito baseado no caso concreto, né, que não pode ser refletido, replicado para outros casos. A tendência do Enem é cobrar situações que, de alguma forma, tenham um impacto mais geral, um impacto mais macro. Por isso é que
a tendência sejam cobrar julgados desses órgãos julgadores que eu mencionei, tá bom? Vamos reiterar aqui, vamos relembrar a quantidade de questões do exame, né? A gente vai ter aí 16 questões de constitucional, e aí eu peço que vocês fiquem atentos, por quê? Porque com certeza, né, nessas questões de constitucional vão ser cobradas algumas questões, né, uma ou duas questões de direito do trabalho que envolvam a Constituição. Então, por exemplo, né, um julgado que é importante, né, diz respeito à licença paternidade, que foi recentemente decidido, também da licença maternidade para os servidores em geral, inclusive também servidores comissionados. Também fiquem atentos para os julgados relacionados com direito tributário, né, sistema tributário constitucional, e ainda os julgados de processo penal que tem fundamento direto na Constituição. E aí vocês relembram um primeiro caso, que é o da casa como asilo inviolável. Então, fiquem muito atentos aos julgados relacionados com a inviolabilidade da casa, com a inviolabilidade também de direitos fundamentais, porque esses julgados eles podem, né, ser cobrados aí no direito constitucional, mesmo que eles tergiversem, mesmo que eles tangenciem também com temas de processo penal, porque não existe aí uma cobrança específica de uma matéria específica de processo penal. No entanto, pode ser cobrado, sim, por meio, né, dos dispositivos da Constituição que tratam de processo penal. E eu separei aqui alguns julgados, né, para a gente comentar mais detidamente na live de hoje. No entanto, né, se você não quiser anotar, quiser só prestar atenção, depois eu vou disponibilizar, né, esses julgados, essa relação dos julgados. Então, apesar de eu enunciar aqui o número do julgado, né, pelo menos o número do informativo, não se preocupem tanto em copiar essas informações. Às vezes você está até dirigindo, então está em outro local que não tem nem como anotar isso, porque depois eu vou disponibilizar para vocês todos esses julgados, a relação desses julgados. Tudo bem? E o primeiro julgado, pessoal, é um julgado importantíssimo, né? Um julgado que gerou muita polêmica, que ainda gera, que diz respeito às terras indígenas, né? As terras tradicionalmente ocupadas por índios, segundo a redação do artigo 231 da Constituição Federal. Por quê? Nesse julgado, o STF ele abandonou a sua concepção anterior. O STF adotava uma teoria anterior chamada de teoria do marco temporal. E ele abandonou essa teoria, que já havia sido proclamada em outros casos, como, por exemplo, no caso da Raposa Serra do Sol, e ele passou a adotar uma outra teoria, a teoria do indigenato. E o que é isso, pessoal? Eu não vou ter tempo para explicar com detalhes as duas teorias, mas existe, né, uma dificuldade de definir o que é terra indígena. O que é terra indígena? Se a gente levar ao pé da letra, né, todo o Brasil, ou praticamente todo o Brasil, foi ocupado por povos indígenas, né, porque eles percorriam aí o Brasil todo e, na verdade, eles eram, né, os donos dessa terra aqui antes de qualquer outra pessoa chegar. E aí existe uma dificuldade muito grande de definir atualmente o que é terra indígena. E o STF adotava uma teoria chamada teoria do marco temporal, que, para objetivar, para facilitar essa definição, dizia o seguinte: quando a Constituição Federal foi promulgada, né, em 5 de outubro de 1988, os territórios que eram ocupados por indígenas nessa época, né, ou que havia também aí uma outra situação chamada de renitente-esbulho, isso eu explico tudo no informativo. Essas terras que pertenciam, que estavam sendo ocupadas pelos indígenas nesse momento da promulgação da Constituição Federal, elas deveriam ser consideradas como terras indígenas. Essa é a teoria, né, de forma bem resumida, tá, pessoal? Do marco temporal, ou seja, estabelece um marco, estabelece um limite temporal para definir o que é terra indígena. O STF adotava essa teoria, mas agora, recentemente, né, no informativo 1110, para você que quiser pesquisar com calma, ele adotou a teoria do indigenato, que significa o quê? Olha, não vamos nos apegar
a um marco temporal, não vamos nos apegar a um limite temporal. Mesmo que em 5 de outubro de 1988 os indígenas não ocupassem mais determinada área, é possível sim que por meio de estudos antropológicos, né, que estudos realizados por especialistas, se comprove que aquela era sim uma terra indígena, né, que existe aí uma relação daquele povo indígena com aquela terra. Então, independentemente desse limite temporal, é possível o reconhecimento das terras como indígenas com base nesses estudos antropológicos que ganham muito mais força. Tá? Então, basicamente definir, por meio de estudos antropológicos, se aquela terra é uma terra indígena, independentemente desse marco temporal. Tá? Pelo tempo da live, eu estou sendo obrigado a explicar de forma muito rápida aqui, né, algo que o julgado tem, né, centenas de páginas, mas lá no informativo eu tento explicar isso com mais detalhes, e o que eu queria aqui era só chamar a atenção de vocês para esse julgado. Leiam, por favor, esse julgado, porque se eu pudesse apostar, né, e eu repito aqui a minha fala inicial, são palpites, né, mas se eu pudesse dar um palpite, esse é um julgado que eu acho que tem uma relevância muito grande e que pode ser cobrado, pode ser exigido no ENAM. Vale ressaltar mais um ingrediente aí nessa história. Depois do julgado do STF, o Congresso Nacional aprovou uma lei, a Lei 14.701, de 2023, que diz expressamente o quê? Que o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria do marco temporal. Então, essa lei, que ficou conhecida como Lei do Marco Temporal, fala o seguinte, olha, para os fins do artigo 231, deve-se considerar como marco temporal a promulgação da Constituição Federal. Então, a gente tem aí, né, um exemplo daquilo que a doutrina chama, né, de efeito backlash, e a gente tem aí uma discussão que vai ser travada pelo Supremo Tribunal Federal no futuro sobre a constitucionalidade dessa lei, né? Ou seja, é possível essa reação legislativa, é possível que o legislativo faça esse contraponto a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ou essa decisão do Supremo Tribunal Federal ela é baseada numa interpretação de dispositivos originários da Constituição e que não poderiam receber interpretação diferente daquela que foi dada pelo Supremo. Então, essa é uma outra discussão também que vai ser travada, e isso tudo, né, tudo que eu estou falando aqui de forma resumida, mas na versão escrita tem de forma um pouco mais detalhada, isso tudo pode ser cobrado na prova e para mim, um dos temas quentes, é um dos temas muito possíveis de serem exigidos. Um outro julgado também importante para vocês lerem, né, eu não vou conseguir explicar ele aqui com detalhes, é um julgado que está no informativo 1105 do STF. Então, informativo 1105 do STF. O que foi esse caso? 2 partidos políticos e o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, eles ajuizaram uma ADPF no Supremo, dizendo que o Estado brasileiro, né, que o Brasil, ele não oferece condições dignas para as pessoas em situação de rua. Então, ele disse que estaria havendo, né, uma violação aos direitos fundamentais das pessoas em situação de rua, pelo fato de essas pessoas não terem acesso, né, ao mínimo, ao piso mínimo vital que a Constituição Federal garante, né, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. E o STF, ao apreciar a medida cautelar dessa ADPF, ele reconheceu a procedência desses argumentos. Então, o STF, e aí que a primeira conclusão que eu queria chamar a atenção de vocês o STF declarou que o Brasil vive um estado de coisas inconstitucional em relação à situação das pessoas, né, em situação de rua. Então, o Brasil vive um estado de coisas inconstitucional no que tange às pessoas em situação de rua. O que é isso? Em palavras mais simples, né? É uma violação generalizada dos direitos fundamentais das pessoas em situação de rua. E o STF, nesse julgamento,
ele determina uma série de medidas para os poderes públicos, tanto da União como dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? E aí lá no informativo eu detalho quais são essas medidas, né? E eu chamo a atenção de algumas aqui que eu também trouxe para a gente fixar melhor, né? Ele diz que tem que ser garantida a segurança pessoal e dos bens das pessoas em situação de rua, inclusive por meio de abrigos institucionais. Tem que ser proibido, né? Ou seja, fica proibido o recolhimento forçado de bens e pertences, né? Que era uma prática que havia e que ainda ocorre em algumas cidades, né? Mas agora existe uma proibição expressa do Supremo, né? E também fica proibida a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua, né? Havia aí notícias, né, na imprensa de algumas ações estatais de recolher determinadas pessoas em situação de rua e retirar de determinados bairros, de determinados locais e transportar compulsoriamente para outros locais, né? E o Supremo disse que essa prática é inconstitucional. E eu quero chamar a atenção de uma terceira medida aqui que o Supremo determinou, que é a proibição do emprego de técnicas de arquitetura hostil contra pessoas em situação de rua. Então, é interessante você gravar, né, você saber esse conceito. O conceito de quê? De técnicas de arquitetura hostil. O que é isso, pessoal? Técnicas de arquitetura hostil, também conhecida como design defensivo, são estratégias, né? São implementos urbanos que são colocados para evitar que determinadas pessoas frequentem ou permaneçam em determinados locais. O exemplo mais fácil de se entender é o quê? Né? A determinado momento, houve o quê? Lá na cidade de São Paulo foram colocados uma espécie de, como é que eu chamo? De espinhos, né? Espinhos de concreto embaixo de alguns viadutos e embaixo de algumas pontes para evitar que as pessoas em situação de rua dormissem, né, embaixo desses viadutos e dessas pontes, né? Esse é um exemplo de arquitetura, chamada arquitetura hostil, né? Ou seja, é um design arquitetônico para evitar que a determinada pessoa permaneça naquele local. Então, esse é um exemplo de arquitetura hostil, a instalação desses picos ou espinhos de concreto, por exemplo, embaixo de pontes, por exemplo, embaixo de viadutos, para evitar que pessoas em situação de rua durmam nesses locais, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu que isso é proibido, né? Isso é vedado. E aí você faz o link, e aí é interessante para a prova do Enem, você faz o link com uma lei recentemente aprovada, que é a Lei 14.489. Essa lei alterou o Estatuto da Cidade e ela proibiu expressamente, então proibiu legislativamente essa arquitetura hostil. Então, se perguntarem para você, né, a arquitetura hostil, ela é permitida ou ela é proibida pela legislação? Ela é proibida, está previsto isso no Estatuto da Cidade, que foi alterado em 2022 pela Lei 14.489 para proibir a arquitetura hostil nas cidades. Tudo bem? E aí você já faz o link com com esse julgado do Supremo Tribunal Federal que envolve aí, que tangencia tanto constitucional como direitos humanos. Porque a gente entende que uma das cobranças mais intensivas, né, mais fortes nessa prova do Enem vai ser em direitos humanos. Então fiquem muito atentos com julgados que, de alguma forma, dialoguem com direitos humanos, com direitos fundamentais. Tudo bem? Como terceiro julgado interessante, também seguindo nessa linha de dar mais relevância para temas que tratam sobre direitos humanos, a gente tem um julgado do Supremo Tribunal Federal que julgou constitucional o instituto, né, chamado de incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Vou explicar com um pouquinho mais de calma isso. O que aconteceu? A emenda constitucional 45
de 2004, ela inseriu o inciso 5º-A e também o parágrafo 5º no artigo 109 da Constituição Federal. Então, a Emenda Constitucional 45 de 2004 alterou o artigo 109 da Constituição Federal. Para quem não lembra, o artigo 109 da Constituição Federal trata da competência dos juízes federais, então trata da competência da Justiça Federal, e essa emenda inseriu na Constituição o chamado incidente de deslocamento de competência, conhecido pela sigla IDC. E o que é esse incidente? Esse incidente ele é uma medida processual por meio do qual o Procurador-Geral da República ele pode requerer ao STJ que uma apuração civil ou criminal que está tramitando na Justiça Estadual, que está tramitando perante os órgãos estaduais, essa apuração seja deslocada para a Justiça Federal nas hipóteses de violação de direitos humanos com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações que a União assumiu em tratados internacionais de direitos humanos. Então, está tendo uma apuração de um crime ou de outros ilícitos que não sejam necessariamente criminais na Justiça Estadual e o Procurador-Geral da República fala o seguinte: opa, aqui a gente tem um caso de violação de direitos humanos e aqui a gente tem um caso em que o Brasil, por meio da União, se comprometeu, por meio de tratados internacionais, a reprimir, a combater. Então, se a gente não der atenção para esse caso, o Brasil pode ser punido internacionalmente pelas cortes internacionais de direitos humanos por estar descumprindo esse compromisso que foi firmado. Então, o Procurador-Geral da República pode pedir ao STJ que desloque a apuração desse ilícito para a Justiça Federal. E aí, o que aconteceu? Foram propostas 2 ações diretas de inconstitucionalidade contra esse instituto. E lá no informativo eu detalho os argumentos que foram expostos nessas 2 ações. E o Supremo Tribunal Federal decidiu o quê? Primeira coisa importante que ele decidiu é que esse instituto é constitucional, ou seja, não há nenhum vício de inconstitucionalidade nisso. Então, é o primeiro ponto. E, inclusive, se ele declarasse inconstitucional, seria até complicado. Por quê? Porque nós já tivemos 11 pedidos de IDC e 6 casos que foram deslocados. Então, a gente teria aí um constitucional esse instituto. Além disso, e esse aqui é um ponto muito relevante, pessoal, o Supremo Tribunal Federal mudou a orientação que vigorava a respeito dos requisitos. O STJ considerava que havia 3 requisitos para a decretação do IDC. O IDC poderia ser decretado se houvesse 3 requisitos. Quais eram? Segundo, necessidade de assegurar o cumprimento de obrigações que o Brasil assumiu perante tratados internacionais. E 3, e aqui o STJ tinha um terceiro requisito, que era a demonstração de que nós tínhamos aí uma inércia, uma omissão, uma negligência das autoridades estaduais. Então, o STJ, muitas vezes, ele negava o incidente, o deferimento do incidente, sob o argumento de que as autoridades estaduais estavam trabalhando, elas não estavam sendo omissas. E aí ele dizia o seguinte: olha, como as autoridades não estão sendo omissas, eu não vou deferir esse pedido. O STF, nesse julgamento, ele disse que só são 2 requisitos. 1, violação a direitos humanos. 2, risco de o Brasil ser punido internacionalmente por não estar cumprindo os tratados internacionais que ele assumiu.
E o STF disse expressamente que essa omissão, essa suposta negligência das autoridades estaduais não é um requisito obrigatório em todos os casos. O STF falou o seguinte, olha, se tiver negligência comprovada das autoridades estaduais, com muito mais razão tem que haver o deslocamento, né? Ou seja, se tem negligência, tem que deslocar mesmo. Aí tá mais do que claro. No entanto, o STF falou, mesmo sem negligência, né, se os dois outros requisitos estiverem preenchidos, é possível o deferimento do IDC. Então, dois pontos que eu queria chamar a atenção de novo desse julgado. Primeiro, ele é constitucional, o IDC. Segundo, né, o STF mudou, ou pelo menos retirou um dos requisitos que o STJ considerava, que é o da negligência, da omissão das autoridades estaduais. O STF falou, não precisa necessariamente que isso esteja comprovado, tá bom? Então, julgado também muito importante que pode ser cobrado, né, no ENAM, ou se não for no ENAM, esse julgado vai ser cobrado certamente em algum outro concurso em breve. Um outro tema, pessoal, que eu queria que vocês prestassem muita atenção, né, esse é um tema já de 2022, mas que ele volta e meia, ele continua sendo exigido, que é o tema 1199 do STJ, está no informativo, perdão, 1199 do STF, está no informativo 1065 do STF. E o que é esse tema, né? Esse tema, ele trata sobre a retroatividade ou irretroatividade, melhor dizendo, das alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa. Então, nesse tema, a Lei de Improbidade Administrativa, como vocês sabem, ela em 2021, ela foi substancialmente alterada. Em 2021, a Lei 14.230, ela alterou diversos dispositivos da Lei de Improbidade. Até a ementa foi alterada, né? E teve duas alterações que o Supremo Tribunal Federal já analisou, que foram o quê? Primeiro, acabou, né, o tipo culposo de improbidade administrativa. Então, não existe mais, desde a Lei 14.230, hipótese de ato de improbidade administrativo culposo. Agora, só existe ato de improbidade administrativo doloso. Tudo bem? Ok. E também essa lei, ela alterou as regras de prescrição da ação de improbidade administrativa, do ato de improbidade administrativa. E o que aconteceu? Essa lei, ela foi mais benéfica ou mais gravosa para as pessoas que estavam sendo acusadas de ato de improbidade administrativa? A Lei 14.230 foi mais benéfica, né? Ela foi melhor, ela trouxe um tratamento mais privilegiado para as pessoas que estavam sendo acusadas de praticar atos de improbidade administrativa. E aí surgiu uma interessante discussão a respeito da retroatividade ou irretroatividade dessas disposições. Por quê? O ato de improbidade administrativa, ele não é um crime, né? Então, ato de improbidade administrativa não tem natureza penal. Ele tem natureza de quê, então, pessoal? De direito administrativo sancionador. E aí ficou uma discussão se essas modificações retroagiriam ou não. O STF, nesse tema 1199, falou o quê? Essa mudança, essa revogação do ato de improbidade administrativa culposo, né, ela só vai incidir se o processo não tiver sido definitivamente julgado. Então o STF falou, se alguém, quando a Lei 14.230 entrou em vigor, se essa pessoa já tinha sido condenada com trânsito em julgado por um ato administrativo culposo, essa condenação não vai ser alterada, não vai ser rescindida pela nova lei. Então, essa lei não retroage para alterar a coisa julgada. Tudo bem? No entanto, se a pessoa tiver sido condenada, mas ainda não tiver trânsito em julgado, ou seja, se o processo ainda está tramitando, né, mesmo com uma condenação, aí sim a Lei 14.230 já vai ser aplicada e
portanto, se aquele fato não se enquadrar como um ato administrativo doloso, ainda que com um dolo eventual, essa pessoa tem que ser absolvida. Tudo bem? Então, resumindo, havia trânsito em julgado quando a Lei 14.230 entrou em vigor, não pode mais fazer nada. Continua com todos os efeitos de uma pessoa condenada por atos de improbidade. A pessoa estava condenada já, mas ainda não tinha trânsito em julgado, a lei pode beneficiar essa pessoa. Tudo bem? E quanto aos prazos prescricionais? O STF falou o seguinte, olha, os prazos prescricionais novos da lei nova, né, eles somente se aplicam a partir da sua vigência. Então, também não retroage, né, para poder verificar se no passado já transcorreu os novos marcos temporais. Não, né? Ele é somente a partir da publicação da lei. Tudo bem, pessoal? Um outro julgado importante, e aqui eu peço milhões de desculpas pelo fato de eu estar correndo, né? Mas o objetivo era dar o máximo de informações possíveis, né? Não se preocupem que vai estar tudo indicado por escrito e depois vocês podem ler com calma, né? Mas um outro julgado bem interessante que pode ser cobrado é um julgado também do STF, que está no informativo 1114, e que, nesse julgado, o STF decidiu que é constitucional a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, ou seja, da alienação fiduciária da Lei 9.514 de 97. Vou tentar explicar aqui bem rapidinho e de maneira bem simples, né? Vocês sabem que existe a alienação fiduciária, né? A alienação fiduciária mais comum é de carro, né? A maioria das pessoas que já teve um carro comprou por meio de alienação fiduciária, né? Mas também existe a alienação fiduciária de bens imóveis, né? E essa alienação fiduciária de bens imóveis é regida por uma lei, que é a Lei 9.514 de 97. E aí essa lei, ela estabelece o seguinte: se a pessoa comprou uma casa, por exemplo, e aí ela, para poder pagar essa casa, ela pegou um empréstimo do banco, e como garantia desse empréstimo, ela deu a casa em alienação fiduciária. O que significa isso? Essa casa ela vai ficar ali sob garantia daquela dívida. Se a pessoa não pagar aquela dívida com o banco, essa casa pode ser levada a leilão e o valor dela ser utilizado, né, o valor obtido com a venda dela, ser utilizado para pagar a dívida, tá bom? Então, isso é a alienação fiduciária de bens imóveis, especificamente de casa. E aí, o que acontece, pessoal? Se a pessoa que fez esse financiamento, né, ou seja, o mutuário, se o mutuário ele não paga essa dívida, né, o que o banco tem que fazer? Ele tem que notificar esse mutuário, então tem que avisar esse mutuário e falar, olha, você está devendo aqui tais e tais parcelas, né? Com isso, ele faz a constituição em mora desse mutuário e esse mutuário vai ter 15 dias para pagar. Ele pode purgar a mora, né? Ou seja, ele pode pagar o valor que ele está devendo, o valor que está em atraso. Ok, se ele pagar, continua o contrato, normalmente não há nenhum problema. Se ele não pagar, o que acontece? O registrador de imóveis, o oficial do registro de imóveis, vai fazer a consolidação da propriedade em nome do banco. O que é isso? É como se a casa passasse já totalmente para nome do banco. E aí o que o banco vai fazer? O banco vai ficar com a casa? Não. A lei determina que o banco vai leiloar essa casa, vai levar essa casa a um leilão. Isso tudo, pessoal, extrajudicialmente. A gente não falou aqui ainda em juiz, né? Então, o oficial do registro de imóveis, né, que faz essa consolidação, e depois o banco extrajudicialmente leva esse imóvel para leilão. E com o dinheiro obtido com esse leilão, ele paga, né, ele se paga, né, ou seja, ele paga a dívida que estava pendente, e se sobrar algum valor, ele tem que devolver para o mutuário, tá bom? Então, esse é um procedimento de execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária. E apesar disso já existir há alguns anos, havia uma divergência, né? Havia uma discussão se isso era constitucional ou não. E o Supremo disse que era constitucional, o Supremo disse que isso contribui para a prestação jurisdicional, porque desafoga o judiciário,
Ele disse também que não viola a inafastabilidade da jurisdição, porque em qualquer momento, se houver algum desrespeito à lei, é possível buscar o judiciário, né? E que isso também facilita a redução do spread bancário, né? Ou seja, do custo dos financiamentos. Tá? Então, esse também é um julgado que é muito importante, né, para fins do ENAM, porque ele envolve um tema que o CNJ tem como muito caro, né? Um tema que o CNJ tem estimulado muito, que é a desjudicialização, ou seja, procedimentos que retirem do judiciário certas demandas, né? Para poder ser mais rápido, enfim, ser mais célere e desafogar o judiciário. Tudo bem? Vamos lá, mais um tema interessante, pessoal. O tema que eu trouxe também é sobre o artigo 138, inciso 4º do CPC. O que diz o artigo 138, inciso 4º do CPC? Ele diz que o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias que forem necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Então, com base nesse dispositivo, que é um dispositivo novo, que não havia no CPC anterior, de 73, o que alguns juízes começaram a fazer? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo muito comum na jurisprudência do STJ. A pessoa estava devendo, estava sendo executada por uma dívida e não se conseguia achar nenhum bem dela. No entanto, mesmo sem ter nenhum bem no seu nome, essa pessoa frequentemente postava no Instagram, no Facebook, enfim, nas redes sociais, viagens para o exterior, ela andando em carros, né, de luxo, enfim, né, com sinais exteriores de riqueza. E aí, o que alguns credores começaram a fazer? Falaram, olha, a gente não acha nenhum bem em nome dessa pessoa, mas ela está demonstrando que ela possui aí talvez um patrimônio escondido, né? Ela possui talvez bens que não estejam no nome dela, mas que ela pode usufruir. Então, seu juiz, o que eu quero que o senhor decrete? Eu quero que o senhor decrete a retenção do passaporte dessa pessoa e até mesmo a retenção da CNH dessa pessoa. Né? Já que ela não pode pagar a dívida, ela também não pode fazer viagens, né, para o exterior, a lazer. E o STJ começou a deferir essas medidas. Né? O STJ, cumprido alguns requisitos, né? E aí eu explico no informativo escrito quais são esses requisitos. Tem que ter indícios de patrimônio escondido, né? Patrimônio expropriável que não está no nome da pessoa. Essas medidas têm que ser subsidiárias, residuais, têm que estar fundamentadas no princípio da proporcionalidade, razoabilidade, né? Enfim, tem alguns requisitos que estão lá detalhados. Mas o STJ começou a deferir essas medidas. E aí o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se manifestar sobre isso por meio de uma ADI proposta contra esse dispositivo. E o Supremo disse que esse dispositivo é constitucional, é válido sim, né? O Supremo só colocou ali uma ressalva. Ele falou, olha, é possível que sejam adotadas essas medidas, mas desde que respeitados os direitos fundamentais da pessoa, né? E respeitados também os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tá bom? Inclusive, quando teve esse julgado, né, houve aí uma série de notícias dizendo que seria possível, por exemplo, impedir o devedor de assumir cargo público, né? Não foi isso, tá, que o Supremo decidiu, tá bom, pessoal? Lá no informativo escrito eu esclareço também esse ponto, né? Então não é um motivo para se preocupar caso eventualmente, né, alguém tenha dívidas, não vai ser impedido de fazer concurso por conta disso, tá bom? Um outro julgado também, e esse aqui é até um pouco grande, eu não vou conseguir ter tempo de explicar ele com detalhes aqui. Então, eu vou falar para vocês esse julgado e pedir para que vocês deem uma lida no informativo. É o informativo 741 do STJ, e nesse informativo, né, o STJ tratou sobre execução contra o marido ou contra a esposa e a penhora de conta corrente conjunta. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu, você, enfim, um devedor que seja casado e ele tem uma dívida contra si, né? Ou seja, a dívida é dele, pessoal. E aí entra com uma execução contra ele
e é penhorado um valor numa conta conjunta que ele tem com a esposa ou que ele tem com o marido, né? Aí o STJ definiu as regras para que essa penhora seja mantida ou seja liberada. E por que isso é tão importante, pessoal? Primeiro que isso é importante para a vida prática, né? Isso acontece, né, todos os dias no judiciário, esse tipo de situação. E segundo, que uma das diretrizes do ENAM, né, é de que sejam cobrados temas que sejam relacionados com a atividade prática do juiz, né? Uma das atividades, das orientações do ENAM é de cobrar assuntos que os juízes decidem na prática. E isso aí é o dia a dia do magistrado. Então, por favor, né, não deixem de ler, de entender esse julgado, porque ele é o dia a dia do magistrado. Se Deus quiser, aqui nós vamos ter várias magistradas, magistrados, e para isso a gente precisa vencer essa etapa do ENAM, tá bom? Então leiam esse julgado, é o IAC, né, 12, que está no informativo 741 do STJ, um julgado da Corte Especial do STJ, ou seja, da Corte, do maior órgão julgador do STJ, tá bom? O que mais, pessoal? Outro julgado também bem interessante, né, é um julgado que trata sobre o inciso 4º do artigo 833 do CPC. Então vamos lá. Esse julgado está no informativo 771 do STJ e também é um julgado da Corte Especial do STJ. E o que acontece? O artigo 833 do CPC, ele diz quais são os bens impenhoráveis. Ele trata das situações de bens impenhoráveis. E aí lá no inciso 4º ele fala que as verbas de natureza alimentar, elas são impenhoráveis. Aí ele começa a listar lá vários tipos de verba alimentar. Fala em salário, fala em remuneração, fala em subsídio, fala em soldo, em pensão, fala em que mais? Enfim, fala várias espécies de remuneração, né? E ele diz que isso é impenhorável como regra. Aí o parágrafo, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, o parágrafo 2º do artigo 833, ele estabelece duas exceções a essa regra. Então, o inciso 4º fala que são impenhoráveis as verbas de natureza alimentar, e o parágrafo 2º estabelece duas exceções, né? Quais são essas exceções? Ele estabelece que pagamento de prestação alimentícia pode penhorar salário, né? Vamos falar salário aqui de forma ampla, tá? Para você entender. Então, pagamento de prestação alimentícia pode penhorar salário. E o montante que exceder 50 salários mínimos também pode penhorar. Então, ele falou, olha, é o seguinte, olha, se for acima de 50 salários mínimos, né? Então, tá lá na conta bancária da pessoa. É tudo de salário, mas ela já acumulou mais do que 50 salários mínimos, o parágrafo 2º fala que pode penhorar isso. E aí, o que o STJ decidiu? Isso também é dia a dia de magistrado, tá? O STJ decidiu que é possível também a penhora fora dessas hipóteses. O STJ falou, olha, essas duas exceções, elas não são exaustivas, né? Na redação exata do STJ, ele falou, é possível, né, a penhora de salário, ainda que não seja, né, para prestação alimentícia e ainda que não exceda 50 salários mínimos, desde que seja garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família. Então, o STJ criou, né, uma terceira hipótese de penhora dos salários, né, uma hipótese que não está no parágrafo 2º do artigo 833, mas o STJ basicamente diz o seguinte, olha, pode penhorar salário desde que garanta o mínimo necessário para a subsistência da família, do devedor e da sua família, tá bom? Então, leiam, por favor, com calma esse julgado informativo 771, julgado da Corte Especial do STJ. Nossa, meu tempo está acabando aqui, tinha tanta coisa ainda que eu queria falar para vocês, mas eu vou deixar os materiais aqui. Vamos aqui falar aqui mais um julgado interessante. Tem um julgado, pessoal, de penal que é muito importante, é sobre latrocínio, né? Havia uma divergência entre o STJ e o STF sobre a pluralidade de vítimas da violência e um patrimônio só subtraído. Então,
várias pessoas foram vítimas da violência, mas só um patrimônio foi subtraído, né? Então, por exemplo, morreram 2 pessoas, mas só roubou o patrimônio de uma delas, né? O STJ se alinhou ao STF e disse que isso é caso de crime único, é um único latrocínio, né? É um julgado também importante, porque é um julgado da terceira sessão do STJ e é um julgado que pacifica uma divergência de anos que havia entre STJ e STF. Informativo 789. Um outro julgado que não é assim novidade, mas é um tema muito caro ao CNJ, né, que é o trabalho escravo, né? Então, fiquem atentos ao crime da redução à condição análoga de escravo, artigo 149 do Código Penal, e a jurisprudência diz que é possível a configuração desse crime mesmo que não exista restrição à liberdade das vítimas, né? Então, um argumento muito comum das defesas de réus por esse delito é o de que, olha, não houve esse crime porque não havia restrição à liberdade das vítimas, né? E o STF e o STJ dizem que isso não é um requisito para configuração desse crime. Então, exemplificativamente, vocês vão encontrar vários julgados desse tipo. Outro julgado também importante, anotem aí ou depois vejam com calma no material escrito, informativo 1104 do STF, né? O que ele diz? Né? Lá na Lei Maria da Penha existe uma audiência, que é a audiência do artigo 16, que é uma audiência para que a vítima possa renunciar à representação em caso de ações públicas condicionadas. Então, se a vítima quiser falar, olha, eu quero renunciar à representação, o que a lei fala? Não, então vamos ouvir você em juízo para a gente ter certeza que você não está sendo coagida, que você está certa disso mesmo, que não há nenhum tipo de pressão para que você faça isso, né? Então, para isso é que foi prevista essa audiência do artigo 16. Mas o que estava acontecendo? Alguns juízes estavam designando essa audiência como obrigatória. Então, toda vez que era ação penal condicionada, ação penal pública condicionada da Lei Maria da Penha, eles designavam essa audiência para que a vítima tivesse que confirmar a representação lá. E aí o STF e o STJ falaram que não, essa audiência ela só é obrigatória se a vítima provocar o judiciário, se ela pedir. Se ela não pedir, significa que ela quer que o processo, que a ação penal continue até o final. Tá? Marcar essa audiência só para que ela confirme em juízo é uma forma de revitimização, né? De vitimização secundária. Mais uma vez, são temas que são muito importantes lá no CNJ, tá bom? E, infelizmente, eu vou ter que assim, encerrar, mas eu vou destacar aqui um último julgado, um julgado que talvez vocês já conheçam, mas coloquem isso aí como um ponto para vocês estudarem. Está no informativo 794 do STJ, que é um julgado que pacifica, né, ou que consolida, é um julgado da terceira sessão do STJ, e consolida o entendimento de que é possível o plantio e a aquisição de sementes de cannabis sativa, né, ou seja, a semente, vamos facilitar aqui a linguagem, a semente da maconha, para fins medicinais, né? Isso não configura conduta criminosa, mesmo que não haja regulamentação da Anvisa, né? Então, por exemplo, pessoas com epilepsia refratária, com outras doenças graves, né, que precisam do tratamento com o óleo, né, com o óleo do CBD, né, o CBD oil, o óleo da cannabis, eles podem obter autorização para plantar em casa essas sementes, né, para uso medicinal, obviamente, né, desde que comprovado por receita médica, né, independentemente de autorização, independentemente de regulamentação da Anvisa, isso não configura ilícito penal, né? Durante um tempo houve divergência entre a quinta e a sexta turma do STJ, hoje em dia pacificado. Então não esqueçam de ler esse julgado também e não tenham dúvida sobre ele, porque muito provavelmente ele vai ser cobrado também na prova. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos e todos vocês. Eu vou tentar responder as perguntas que ainda tem. E em breve, assim que eu tiver um tempinho me aliviar aqui nas coisas, eu vou publicar esses julgados que eu divulguei aqui na live para que vocês tenham acesso ao material escrito, tá bom?
Muito obrigado, um abraço, um beijo e vamos passar para o Daniel para ele fazer as considerações sobre as perguntas. Boa, professor. Professor, a gente recebeu muitas perguntas aqui ao longo da live e vários comentários. O pessoal está até arrepiado aqui com essa aula. Foi realmente incrível. Muitas informações importantes. E a pergunta que não quer calar, a gente até recebeu aqui. Você já respondeu, mas vale o reforço aqui. O Alamis, ele colocou onde o senhor vai disponibilizar o material de hoje. Eu vou disponibilizar lá no blog, né? No blog do Dizer o Direito. Também vou passar para o pessoal da editora, caso a gente tenha algum tipo de desencontro, alguém não encontre, peça diretamente da editora. Aí eu passo para eles também. Por todos os meios vocês vão ter acesso, né? Maravilha. Não se preocupem que vai ser disponibilizado gratuitamente, da forma mais fácil possível. Boa, maravilha. A gente recebeu algumas perguntas aqui também. A Juliana, ela fez uma pergunta e sobre a penhora da conta é só para a comunhão universal do matrimônio? A Juliana perguntou aqui. Isso é da penhora aqui, olha, eu vou falar para você aqui as principais conclusões, né, do STJ. Mas, assim, o ideal é você ler, né? Então, assim, em regra, se são dois titulares da conta, 50% é de um, 50% é do outro, né? Se são quatro, aí 25% de cada um. Mas essa presunção, ela é relativa. Tanto o banco pode provar que aquele dinheiro é todo do marido ou todo da mulher, como o contrário também pode ser verdade, né? O terceiro, que entrou com os embargos de terceiro, pode provar que, por exemplo, ele recebeu aquele dinheiro de uma indenização de trabalho, que ele recebeu uma doação, e pode provar que por meio do extrato bancário, que aquele valor era todo dele, né? Todo desse terceiro e não era do executado. E aí, com isso, ele consegue se liberar, né? E aí o que acontece também? Se a dívida ela for do próprio banco onde os valores são depositados, e aí essa é uma armadilha, uma pegadinha. Então, por exemplo, um exemplo hipotético, né? A conta é no Bradesco e quem está executando é o próprio Bradesco. Aí, nesse caso, né, todos eles vão responder como co-obrigados, porque perante o Bradesco, ao firmar o contrato, né, eles são considerados como devedores solidários. Então, nesse caso específico em que o próprio banco onde está depositado o valor é o exequente, aí não tem jeito, aí todo mundo vai perder o dinheiro, né? Assim, infelizmente, existe uma solidariedade aí por força do contrato, tá? Mas está tudo explicadinho lá e se persistir alguma dúvida, Juliano, você entre em contato que eu vou tentar responder, tá? Obrigado. Ela mandou aqui também, professor, se na execução extrajudicial para bem imóvel também ocorre a impugnação do devedor a ser analisada. Sim, existe uma espécie de defesa, né? Nesse procedimento extrajudicial, é uma defesa extrajudicial também, mas é bem restrita, né? Ela é restrita. Se houver algum vício realmente que não for reconhecido, aí o caminho mesmo é entrar com uma ação judicial, tá? Mas existe a previsão, sim, de você questionar o procedimento extrajudicial. Show. Professor, foram essas as perguntas que a gente recebeu aqui. Mais uma vez, muito obrigado por essa super aula. Todo mundo aqui admira muito o seu trabalho. Você já salvou a vida aí de tanta gente nos estudos. E obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de estar aqui com a gente. E vou deixar aí suas palavrinhas finais para a gente já poder encerrar essa live. Bem, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Acho que eu nunca falei tão rápido aqui para tentar, né, abarcar aqui todos os temas que eu tinha trazido, né? Peço desculpa se algum ponto ficou meio confuso, mas o objetivo era ajudar, dar o máximo de informações possíveis e contem sempre comigo, né? Assim como vocês, assim, eu estou aqui batendo cabeça para ver o que vai cair nesse exame, para tentar ajudar, para tentar adivinhar. A gente está tateando, né? Talvez depois desse primeiro a gente tenha uma orientação melhor do que vai ser cobrado, do estilo da prova, mas a gente vai estar lutando juntos aí, né? Eu daqui desse lado, vocês aí, vamos estar juntos para tentar vencer mais essa etapa, né?
e, se Deus quiser, sermos colegas de magistratura, seja magistratura federal, magistratura estadual. Se é o seu sonho, encare isso como mais uma etapa e vai dar tudo certo. Contem sempre comigo. Maravilha, professor. Muito obrigado. Algumas pessoas perguntaram onde a live ficará salva. Vai estar salva aqui no perfil da editora Juspod. Eu vou colocar aí o professor como colaborador. Eu acredito que ele vai aceitar também a live. Com certeza. Pessoal. Então, professor, muito obrigado, viu? Obrigado. Um grande abraço. Um abração, pessoal. Mais uma vez. Obrigado, Daniel. Um abraço. Fique com Deus. Até mais.